Tinha. Entendi. Então vamos fazer assim, a gente tá nós 4 agora, né? Nós 5, na verdade, contando com o professor. Quem seria a Alexandre? É só a gente aqui, gente. Tinha mais alunos. Aí, não, tem mais gente, tem muito mais, mas eu falo para poder já ir fazendo, enquanto ainda não começou a aula, né? O professor, o senhor já tá gravando? Pode começar, pode pegar o telefonema enquanto o pessoal entra. Ah, tá. Você, o app que tá aparecendo primeiro aqui para mim, Alexandre, fala o seu número para mim, por favor, para mim adicionar aqui. Quer que eu digito no chat? Digitar é melhor, não é? Pode ser. Vou mandar melhor, o meu no chat aqui Pode também. ser, aí todo mundo digita aqui, eu vou ver. Quem é você? Tá. Eu sou a Gabriela. Tem duas. Eu sou a Gabriela também. Gabriela Carvalho. Gabriela Carvalho. Deixa eu ver aqui. Eu não sei usar muito bem esse negócio, tá? Sendo sincera. Eu entrei aqui no chat, mas vocês já mandaram alguma coisa? Eu entrei no chat, mas eu não consigo mandar nada pra ninguém, que parece que tem que adicionar mais gente aqui. Eu mandei. O meu é Tá lá no 99988-8900. Vê se vocês conseguiram ver lá no chat. Consegui ver aqui. Agora eu consegui. Você é a Gabi Sato, Gabriela Sato. Isso, isso. Este é o meu. Professor no AVA não colocou nada ainda, né? Não. A De única coisa que eu mandei, né? Não, eu mandei as atividades que eu mandei pelo aplicativo do AVA, por mensagem. Hoje? Não, eu mandei uma atividade no dia 16 e mandei também no dia 23. Mas eles não ficam salvos na unidade, na sessão? Não, eu não coloquei dessa forma, mandei por mensagem. Tá, vou olhar então, não olhei as mensagens. Eu mandei por mensagem. Daqui 5 minutinhos a gente já começa, enquanto estão organizando aí também, tá? Beleza. Beleza. Uma pergunta, vai ter intervalo? A gente vai poder tomar um café? Né? Hoje de manhã a professora tava quase tocando direto comigo, velho. Com o pessoal de urbanismo. Aí a professora, um colega meu, professora, a gente pode ir lá tomar um cafezinho? Aí ele foi... A professora falou assim, não, pode sim, vamos fazer um intervalo, isso porque já era 10 horas. Ela, desde as 8 até as 10 eu tava falando. E ela não ia fazer intervalo se ninguém tivesse falado. Tá. Eu adorei essa plataforma aqui, eu tô tentando só entender. Gente, eu abri aqui a chamada, mas eu não vi qual matéria que é. PA5. PA5. Onde é que tá essa chamada? Obrigada, estou pelo celular. Onde é que Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo todo mundo. Quantas aulas presencial a gente teve, professor? Chegou a ter 2? 3. Eu acho que chegou... 3. Teve 2 apenas. 2, né? Não, teve uma que... Porque a primeira a gente não tinha ainda professor para essa matéria, que eu lembro. Aí depois... Teve uma aula com apresentação, aí teve uma outra aula. Então teve só 2. 2 aulas. A terceira aula foi quando teve a paralisação. Tá. Exatamente. Teve a aula de manhã normal, teve a aula pela manhã normal, e à noite já não teve. Aí o que eu fiz? Foi isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, quem tiver com o TV ligado aí, ou criança gritando, desliga o microfone, a pessoa fica ruim para o restante do pessoal escutar. Tá Beleza. bom? Vou colocar no mudo aqui.
Onde que tá a chamada? Isso, muito obrigado. Oi? Onde que tá a Oi, chamada? Alexandre. Chamada. Chamada? Que chamada, cara? Não tem Ah, chamada. tá falando da presença? Você procura o seu chamado. Não, que presença que você está falando, cara? Então, tô viajando, então. Liga não. Tá. Tá viajando mesmo. Então é o seguinte, pessoal. Como que ficou... como que foi estruturado isso? Na última aula que nós tivemos presencial, eu passei para a gente fazer um trabalho sobre o entorno do terreno, né, de toda aquela região. Aí, o que eu fiz? No dia 16, eu mandei por e-mail para vocês. Aí depois vocês dão uma olhada novamente, que eu peguei um grupo de e-mails e mandei. No dia 16/3, eu encaminhei um programa de necessidades para vocês. Aí eu mandei por mensagem do AVA, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Daqui a pouco eu tento abrir ele aqui e eu tento Já mostrar achei, isso professor, para tá aqui vocês. mesmo. Achou? Sim. Tá aí. Então, o que acontece? Todo mundo está com esse programa de necessidades ou tem alguém que não conseguiu pegar ele? Aí a gente faz o seguinte. Que programa? Só para a gente alinhar, o programa de necessidades. Que foi Não da peguei, aula não. 16. Vou pegar ele lá. Vou pegar Não, ele né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... Como vocês montando o grupo, eu vou passar todas as atividades novamente pelo grupo do WhatsApp e a gente mantém essa comunicação por lá. Eu vou pegar pela lista de chamada, eu mando uma lista para lá e se alguém souber mais alguém que tem que fazer PA5, né, que está fazendo PA5 pelo nome, acrescenta para mim, por gentileza. Porque houve esse negócio, essa situação que nós não estamos mais como semestre, né? Agora são créditos a serem cumpridos, então pode ser que vocês tenham algumas pessoas que vocês não conhecem. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Eu passei o programa de necessidades para vocês. Aí, em cima, esse, no caso, é o programa de necessidades mínimos, que nós trabalharíamos com galeria comercial, salas comerciais e uma torre, no caso, uma torre comercial em relação a edifícios corporativos. Né? Então, assim, nesse mesmo projeto, né, nesse mesmo projeto, vocês teriam uma galeria, teria as salas comerciais e torre comercial. As galerias, aí seria 20 salas, 20 lojas, entre 40 e 100 metros quadrados. Aí vocês vão estar definindo isso também. Aí as salas comerciais, num total máximo de 4.000 metros quadrados, contendo entre salas de 40 a 80. Aí eu passei um programa de necessidades mínimos em relação a essas salas comerciais, que no caso seriam sanitários, DML, copa, circulação vertical. Isso é o mínimo. Rodrigo, eu vou fazer um consultório, preciso de mais alguma coisa, preciso de um expurgo, e isso vai ficar a critério de vocês. Eu vou dar essa liberdade. Em relação à torre comercial, que vai ficar isso acima, que são os edifícios corporativos, vai ter uma laje livre entre 400 a 800 metros quadrados. Aí nós temos algumas problemáticas que vocês devem pesquisar em relação a isso. Quais são essas problemáticas? Como que vocês vão trabalhar com a parte de circulação vertical? Como que você vai trabalhar com banheiros? Porque, diferente das salas comerciais, a sala comercial, eu tenho essa necessidade de ter um banheiro para cada uma dessas salas. Agora, essas salas corporativas, às vezes eu posso trabalhar com núcleos de banheiros. Então, tem a situação de ter escadas, né? E, às vezes, esse núcleo de banheiro vai estar próximo a escadas e elevadores e eu não vou ter salas com essa estrutura de banheiros. Então, assim, são situações que deverão ser levadas em consideração na hora de você pensar nesse projeto. O que eu solicitei, depois de ter passado esse programa de necessidade mínimos, seria a confecção do pré-dimensionamento. Nesse pré-dimensionamento, eu até falei assim, faz isso no Excel. Eu vou até pedir para vocês acrescentar no pré-dimensionamento algumas informações, que isso vai ser útil para a construção do projeto de vocês. Então, por exemplo, peguei o meu programa de necessidades, fiz o pré-dimensionamento dos meus ambientes.
Aí, nesses pré-dimensionamentos, aí a gente pode dividir isso em setores. Então, vamos supor, como eu estou falando da galeria comercial, quais são os setores da galeria comercial? Serviço, público, né? Então, dividir isso por setores, aí eu vou trabalhar a área útil e a área a ser construída de cada um desses ambientes. Porque quando a gente for analisar esse programa de necessidades, às vezes a necessidade de uma farmácia é diferente da necessidade, às vezes, de uma clínica, né? Ou às vezes a necessidade é diferente de um restaurante, né? Ou de uma lanchonete. Quais são essas necessidades? Né? Então, por exemplo, se eu for fazer um programa de necessidades de 2 quartos, às vezes para uma pessoa o programa de necessidade, a pessoa tem que ter lá a Maria da Silva lá, ela vai ter que ela troca de roupa, ela dorme, ela estuda, ela utiliza o espaço do quarto como balé, para fazer aula de balé. Então, assim, esse pré-dimensionamento ele vai ser maior devido às necessidades dessa pessoa. Ah, não, o João da Silva lá, ele só dorme e troca de roupa. Então, o ambiente, com certeza, ele vai ser menor justamente pelas necessidades. Então, vocês elenquem essas necessidades, né, de cada um desses dessas lojas, o que você está pensando em colocar. Tudo bem? Até aqui? Né? Então, tirando essa problemática em relação às áreas, podemos também começar a trabalhar. Aí nós teremos uma área total dessa nossa edificação. Então, assim, consegui fechar a minha área total da edificação. Aí, em cima disso, podemos fazer uma análise referente aos índices urbanísticos. Então, assim, eu tenho o programa de necessidades, eu tenho as minhas áreas, eu tenho minha área construída, pensando, né, toda minha área a ser edificada, aí eu vou em cima dos índices urbanísticos para saber se isso comporta ou não comporta. Aí, assim, por exemplo, será que esse terreno é compatível com esse programa de necessidades, com o que eu estou solicitando? Às vezes pode chegar na conclusão que não. Olha, Rodrigo, eu vou ter que diminuir em relação ao programa de necessidades que você me passou. Então, vocês vão ter que fazer confrontar essas informações para saber, não, tudo que você pediu dá para colocar. Né? Então, eu não vou dar essa resposta pronta para vocês, eu quero que vocês façam essa análise. Porque aí a gente vai chegar numa conclusão. Pode falar. Já tem o terreno? Tem o terreno. O terreno já passei também por e-mail. Tá. No primeiro dia de aula eu passei o terreno. Tá? Professor, só uma dúvida. Aquele trabalho que a gente mandou para o senhor já corrigiu ou ainda pode mandar de novo ou o quê? Ou como? Olha, o que acontece, pessoal? Em relação a prazos, a gente vai tentar montar como se fosse um caderno com todas as informações para ser entregue no final. Eu acho um pouco complicado a gente falar assim, não, tem que entregar toda semana essa atividade. Eu vou ver como que a gente consegue desenvolver o trabalho, porque teve gente que nem sabia que o material estava lá no AVA. Aí teve outro pessoal que teve acesso. Então, assim, pelo menos para a gente tentar nivelar esse conhecimento para todos, porque se eu colocar um prazo e não ser atendido, eu posso acabar prejudicando outras pessoas. E tem uma situação que é o seguinte, saiu do nosso controle, porque uma coisa é quando eu estou em sala de aula e dando aula para vocês. Aí eu consigo, toda semana a gente consegue entregar um material. Como isso se tornou de forma online, não é uma coisa que é fácil para ninguém, né? Porque às vezes alguém pode ter problema de internet, outro pode ter problema com computador, ou às vezes não conseguiu um acesso. Então, assim, eu vou ser muito tolerante em relação a isso. Claro que vamos ver no andar da carruagem, passando essas atividades, eu acho que mais que 2 semanas já é o suficiente para vocês finalizarem elas, justamente porque isso vai ser esse material servirá de subsídio para vocês fazer fazer o andar da carruagem em relação ao projeto de vocês. Tá bom? Então, assim, não se preocupe em relação a esses prazos de entrega. Vamos falar em 2 semanas,
porque aí hoje a gente alinha, eu baixo esse vídeo amanhã, né, com esses alinhamentos, e tento já postar amanhã no YouTube. Qual o problema que eu estou tendo também? Devido à sobrecarga de internet, eu não estou conseguindo baixar nada aqui na minha casa. Então, assim, eu tive vídeos de algumas aulas de 600 mega. Então, eu estou baixando isso na minha empresa para depois colocar no Face. Hoje, no YouTube. Hoje eu consegui colocar para baixar todos os vídeos, diminuir o tamanho deles, amanhã eu consigo carregá-los. Então, em relação a esses prazos, a gente fica combinado dessa forma, tudo bem? Aí a gente alinha, porque a gente alinha tudo, manda mensagem no WhatsApp, coloca todo mundo na sala, no grupo e a gente tem um alinhamento só. Senão, cada pessoa acaba tendo uma informação diferente. E o meu objetivo aqui não é prejudicar nenhum de vocês, né? Porque, assim, não está sendo fácil para nós, professores, e com certeza não está sendo fácil para vocês, alunos, ficarem trancados em casa aí, né? Professor, o e-mail do terreno eu não achei. Você pode mandar de novo? Aí, o que eu faço? Eu pego, quando a gente montar o grupo do WhatsApp, eu mando todo o material que eu já tenho, que já foi disponibilizado para vocês. Aí a gente mantém essa comunicação. Ok? Pode ser? Beleza. Já montei, professor. Já adicionei você, já tá. Beleza, então. Aí depois eu vou compilar todos os dados que foram encaminhados e eu mando tudo no WhatsApp. Porque aí, se alguém tiver alguma outra informação, a gente vai colocando ali e fica mais fácil para divulgar para todos. Vamos combinar dessa forma. Então é o seguinte, não adianta nada eu cobrar algumas coisas, um monte de coisa aqui para vocês, que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então vai ser muito mais falar, nós temos um programa de necessidades, né, que já foi apresentado. Em cima desse programa de necessidades, eu quero que vocês montem o pré-dimensionamento. Em cima do pré-dimensionamento, acrescentem, divide eles por setores, né? Dividiu por setor, coloca a área útil e área construída de cada setor. Monta essa planilha, a gente vai começando do zero para a gente dar o decorrer dessa atividade. Tudo bem? Aí, o que acontece? Depois, pegando essas informações, a gente vai lá e faz as análises referentes aos índices urbanísticos. Para a gente saber o que eu estou pedindo, que eu já até falei, estou repetindo, né? O que eu estou pedindo? Cabe dentro do projeto? Cabe dentro do terreno? Sim? Não? Não sei. Né? Aí a gente pode fazer o seguinte, sabendo relação, se isso cabe ou não cabe no terreno, a gente vai começar a fazer algumas análises. Eu consigo trabalhar toda essa edificação, tudo que eu estou pedindo, isso numa horizontal? Vou ter que verticalizar? Como que eu posso verticalizar isso? Eu vou verticalizar isso com 1, 2 torres? Ou como que eu vou trabalhar essa separação? Eu vou colocar minha galeria na parte de cima, na parte do meio, vou trabalhar minhas salas comerciais, e embaixo vou trabalhar as salas corporativas. A gente pode pensar numa ordem disso. Eu acho que nós até comentamos sobre isso em sala de aula, né? Qual que seria o ideal? Seria que a gente trabalhasse com a galeria comercial na parte de baixo, aí vocês vão entrar no consenso, na verdade, não em consenso de vocês, não, que vocês analisem o que fica melhor. Eu colocar as minhas salas comerciais e depois colocar as minhas salas corporativas, ou eu coloco as salas corporativas e eu entro com as minhas salas comerciais depois, né? Então, porque aí nós temos uma situação de pilares, né? Quando eu trabalho com... Professor. Pode falar. Estacionamento não tem ali, considera? Aí, lá no finalzinho, vai ter uma observação. Não sei se vocês chegaram de ver. Estacionamento para todo empreendimento. Exatamente, garota. Então, eu já coloquei isso lá. Aí, em relação... Já que você puxou o gancho em relação ao estacionamento, é uma análise que vocês vão estar colocando no programa de vocês. Para cada sala comercial que vocês fizerem, vocês acham a necessidade de ter um estacionamento? Só um momentinho. O senhor pode colocar a tela para a gente poder estar vendo? Porque eu não estou conseguindo entrar no AVA. Está dando erro aqui. O programa de necessidades, né?
Só um instante, então. Não, deixa na tela. Obrigada. Tá lá, só um instante, tá? Uhum. Pouco, pelo menos eu não fico fazendo careta para vocês. Levantando a sobrancelha toda hora. É tique. É tique nervoso aí, ó, de novo. É tique. Meu pai que tem essa mania, professor, de ficar levantando a sobrancelha. Eu tenho umas piores. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, sem querer eu olho pro ombro da pessoa. E a pessoa olha pro ombro dela, tipo, você tá... Tem alguma coisa aqui? E eu nunca observo. É a assombração que tá no ombro da pessoa. Deve ser, cara. Deve ser. Ó, tem um bicho no seu ombro, olha aí. Tô vendo gente morta. Né? Tá bom, então. Consegue enxergar agora? Perfeito. Né? Então, assim, tá aqui no programa de necessidades, né? Eu coloco assim, galeria comercial, salas comerciais, deixa eu dar um enter aqui, e torre comercial. Então, quando a gente estava falando em relação ao estacionamento, né? Como que vocês acham que a gente pode trabalhar com estacionamento? Porque eu posso chegar na legislação e falar assim, olha, para o meu empreendimento eu tenho que ter 60 vagas. Mas é o seguinte, vocês acham necessário que eu faça uma vaga de estacionamento para cada uma dessas salas comerciais? Às vezes a gente fala assim, não, eu só quero a sala comercial. Eu nem uso carro, eu ando de ônibus. Ah, não, eu ando de Uber. Ah, não, prefiro andar de bicicleta. Goiabá é muito fresco. Então, eu posso chegar numa conclusão que eu posso fazer meu edifício comercial com essas salas comerciais que não tenham estacionamento. Não tem a garagem para cada uma dessas unidades. Mas às vezes eu posso pensar diferente. Falei assim, não, eu sou um arquiteto bem-sucedido, tenho uma sala comercial e eu vou chegar com a minha BMW e eu preciso estacionar. Se eu não tiver um estacionamento, uma garagem para essa sala, eu tenho que rezar para ver se eu consigo uma vaga ali por perto ou uma vaga de visitantes para ser colocada. Isso fica a cargo de vocês. Professora, mas nesse caso não tem que considerar o usuário dos espaços? Exatamente. É isso que você... Assim, tem uma coisa que é a legislação. Eu posso atender a legislação, é uma coisa. Mas certas situações, eu tenho que pensar um pouco antes, que é pensar no usuário. Por exemplo, todo mundo conhece lá no Santa Rosa, aquele prédio comercial de clínicas lá? Sim, ou até a Avenida do CPA, por exemplo, nenhum prédio tem estacionamento para o usuário, é um saco ter que estacionar lá. E aí, para o seu empreendimento que você vai propor, você acha melhor propor ele com estacionamento para o usuário ou não tem estacionamento para o usuário? Bom, professor, no meu caso, eu vou acabar optando por fazer um vazio embaixo, deixar somente com os pilares. Então, vou aproveitar o espaço com uma parte de recriação e com uma parte de estacionamento, por causa da topografia que tem ali, né? Tem um desnível de 2 metros e pouco. Aí então, tem que levar... Você tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, em relação aos nossos índices, quanto que você tem que ter de área permeável? Porque por mais que o estacionamento seja brito, que seja lá, isso aí
ele vai entrar como área, não era, né, área computável, né? Não era Mas é só consumida, mas era embaixo. E computável. tá liberado o subsolo ou não? Olha, você vai chegar numa conclusão. Tá liberado o subsolo. Você tem que colocar estacionamento no seu empreendimento. Aí você que vai chegar na conclusão. Será que eu preciso de subsolo? Fala, Alexandre. Porque, assim, na legislação ele pede, né, para a gente fazer pelo menos as vagas de visitante. A questão do usuário é um critério nosso, seria isso, né? Exatamente, Alexandre, porque eu tenho duas situações. Se eu atender a legislação, meu projeto aprova na prefeitura? A Com prova. certeza. Aprova. Mas aí é o seguinte, eu não tenho... Às vezes a gente fazer um projeto com um cliente, às vezes eu não tenho que só atender a legislação. Eu tenho que atender um nicho de mercado também. Então, às vezes vocês podem chegar na conclusão que não, calma aí. Eu quero só atender a legislação, é isso que me importa. Não, eu quero atender o mercado. Eu quero que as pessoas que utilizem aquele meu prédio, utilizem ele como referência, porque vai ser fácil para estacionar, ele é acessível, porque vocês vão ter que analisar a parte de acessos desse empreendimento, né? Uhum. Porque nós temos uma situação que eu vou ter uma galeria comercial, então às vezes as pessoas vão estar circulando a pé ali, eu vou ter salas comerciais, eu vou ter restaurante, aí a gente vai ter que até pensar também, não só na parte do estacionamento, e em relação a pensar como que vai ser os acessos desse nosso empreendimento. Porque, assim, se vocês lembram, mais ou menos, do terreno, ali no início da 15 de novembro, ele pega de um lado a outro da avenida. A Duarte. Ele pega Né? a Duarte e do outro Tenente lado Coronel a 15 de Duarte, novembro. a 15 de novembro. Então, assim, como que eu... Porque, assim, quando a gente imagina uma galeria a céu aberto, o ideal é que a gente dá a possibilidade que a pessoa circule nessa região, né? Então, assim, o seu edifício acaba se tornando isso mais atrativo, né? Aí você tem que pensar nesses fluxos. Como que vai ser o fluxo de pedestre? Como vai ser o acesso de veículo? Como vai ser carga? Isso mesmo, Alexandre. Como vai ser carga e descarga? Como que vai ser o acesso de caminhão de lixo? Então você vai ter toda uma problemática que vocês vão ter que analisar em relação aos projetos. Então, assim, o estacionamento, ele vai entrar e vai sair pelo mesmo local? Ela pode entrar e sair entra para uma avenida, para um lado e sai pelo outro? Né? Então, assim, como que eu posso pensar nessa minha estrutura que eu não tenha um cruzamento de pessoas e veículos ali? Né? Então, assim, são situações que vocês deverão fazer análise. Porque, assim, se eu chegar, tem que fazer com acesso em tal rua, sair de tal rua, o prédio tem que ser assim, assim, assado. Qual que é a complexidade do projeto? Né? Não é que eu vou... Até o usuário da sala comercial em si, ou, enfim, ele pode monetizar a vaga de garagem dele ou simplesmente fazer uma doação, emprestar para alguém quando necessário e tudo mais. Eu penso dessa forma, porque eu já vi muitos prédios assim, que a pessoa não tem carro, né, anda de metrô ou anda de ônibus, e aí a vaga de estacionamento dele, ele loca para outra pessoa. Tipo, chegou um visitante para alguém, ou o cara tem um carro e vai chegar mais alguém, ou vai colocar um carro e trabalhar com outro, enfim, loca a vaga de garagem dele. Acho que seria interessante também, assim, para ter uma para cada área. E assim, Alexandre, tem edifícios aqui em Cuiabá que o valor da garagem custa quase metade do valor da sala, por incrível que pareça. Né? Então, assim, isso acaba valorizando o teu empreendimento. Né? Dando um exemplo aqui, você vai procurar um apartamento para comprar. Né? Os apartamentos antigos, às vezes o apartamento é de 100, 150 metros quadrados, né? Ali do lado do antigo pronto-socorro, ali as vagas, o apartamento tem 110, 115 mais ou menos metros quadrados, o apartamento é muito bom, mas ele tem uma vaga de garagem. A necessidade, antigamente, eu não via a necessidade de ter duas vagas. Hoje, qualquer apartamento que tenha aí 60, 70, 80 metros quadrados, ele já é entregue com duas vagas de garagem.
Porque é uma questão seguinte, de evolução também. Ah, Rodrigo, mas da forma que você está falando, se a gente for fazer uma linha urbanística, fora do país, eles tiram o carro, né? No Brasil, a gente ainda tem como país teoricamente novo, a gente tem essa questão do veículo ainda. Mas é porque nós não temos um sistema de transporte público, né, ou um sistema de transporte alternativo, né, que atenda essa necessidade. Então, assim, fazendo essa análise, às vezes se faz necessário vocês utilizarem vaga de estacionamento. Mas, igual eu falei, isso não vai fazer... eu não vou impor isso a vocês. Atendeu a legislação, ok, você vai justificar isso, né? Tem uma situação, eu vou contar mais ou menos uma historinha. Tem um prédio em Curitiba, que eu acho que é do Rui Otaki. Todos os andares, as sacadas são diferentes, né? Ele propôs que as sacadas fossem diferentes. O custo na obra final, isso onerou em 10%. Porque é o seguinte, uma coisa é eu fazer um prédio e com todas as sacadas iguais. Mas eu fazer um prédio com todas as sacadas diferentes, no caso a fachada, né, a curvatura da fachada, onerou em 10%. Mas aí é o seguinte, o quanto que isso valorizou na hora da venda? Valorizou em 30% o valor do imóvel. Se ganhou 20% a mais só por uma solução projetual. Porque a pessoa, por mais que está morando num prédio de apartamentos, mas ele tem a sensação de ter alguma coisa exclusiva, diferente. Nem tudo é igual. Então, são situações que a gente pode ir analisando e isso pode reverter na parte do custo, né? Porque quando a gente está fazendo um empreendimento que ele seja comercial, né, a gente visa o interesse de quem? Do cliente. O que o cliente quer ter? O que ele quer ganhar? É dinheiro. Então, assim, quanto mais salas, maior eu conseguir ocupar todo o meu terreno, boa, né? O meu cliente vai ganhar mais. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma TFG, por exemplo. Às vezes a pessoa vai fazer um prédio residencial. Aí ele pega um terreno do lado da Unip. Aí nesse prédio residencial ele coloca 20 pessoas. Vocês acham que isso é viável? Teoricamente? Não, Claro não é. que não. Claro que não, porque o terreno é caro. Então, assim, para o seu cliente isso não vai ser legal. Então, o tempo que ele vai demorar para ter retorno, isso vai demorar muito mais. Então, assim, Até porque, pode falar. professor, até porque se você está comprando e você vai fazer um prédio, uns apartamentos, né? Você vai já avisar que é estudante, obviamente. Então, o estudante precisa de espaço muito grande? Não. Então, você vai fazer mais, né? Mais apartamentos para viabilizar o custo, né? Para a pessoa que vai morar ali e para o próprio dono também, né? Justamente. É esse que é o pensamento que nós temos que ter em relação a esse prédio de vocês. De que forma que o meu cliente pode ter um lucro maior? Né? Como que esse prédio ele vai ser atrativo? Como que eu vou deixar ele atrativo, levando em consideração aquele entorno que nós temos também? Qual que vai ser a nossa clientela que está ali? Vocês conseguem fazer uma análise em relação a isso? Né? Qual o público-alvo que vocês vão atender? Né? Às vezes alguém pode falar assim, não, eu quero fazer sala só para médicos. Ok, você vai ter uma dificuldade. Qual é essa dificuldade? Aí você vai fazer uma análise em relação a isso. Aí, como nós tínhamos comentado, será que vai ser necessário verticalizar esse prédio? Não tenho certeza. Vocês escutaram o que o Google me respondeu? O Google perguntou se tinha... Aham, tá prestando atenção na aula. Eu tô rindo aqui. Já. Ele- Não tá prestando atenção, mas Ela Ele falou não que tem não... certeza, imagina a gente. ela que sabe tudo. Se o Olha. Google não tem, eu acho que eu vou nem discutir. Pior. Pessoal, eu tô indo embora, e se o Google não tem nem certeza, o que eu tô fazendo aqui? Pois então.
céu, que horror. Será que é partido? Não tenho certeza, né? Sim, olha, o Google me sacaneou dessa vez. Aí, por exemplo, alguém me perguntou, vai ser pontual. Será que eu vou ter que ter subsolo? Cara, pela atual situação e pela visão em relação ao projeto, eu acho que talvez tenha. Aí, quando a gente fala em subsolo, por incrível que pareça, alguns alunos cometem alguns erros em relação ao subsolo. Porque às vezes pega o terreno inteiro e coloca como subsolo. Aí coloca um jardim lá em cima e fala que a área é permeável. Para a área ser permeável, ela tem que adentrar o solo e ir para o lençol freático. Ela não pode ter barreira. Então, aí vocês vão analisar em relação a esse subsolo. Sugestão: quando a gente vai trabalhar com subsolo, é interessante que a gente pense em modulações de projeto. Às vezes, a modulação do projeto ele vai facilitar também na hora da concepção do meu projeto. Então, assim, a modulação de pilares, desculpa. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma malha de pilar. Geralmente, quando eu trabalho com subsolos, eu trabalho com uma malha de 5 a 5 metros. Ou pode ser 5 por 8 metros. O porquê dessa diferença? Por que dessa forma? 5 por 5 eu consigo colocar 2 carros. 5 por 8 eu consigo colocar 3 carros. Aí quando eu levo em consideração a minha vaga de estacionamento, onde meu carro vai ficar, eu também tenho que levar em consideração a minha área de circulação de veículo. Né? Então, assim, distância, 5 metros, então eu já até calculo geralmente da seguinte forma. Tamanho de uma vaga, 2,5 por 5. Eu já coloco mais 2,5 na frente. Então ele fica 2,5 por 7,5. Porque se eu tiver uma vaga na frente da outra, eu já levo em consideração a minha circulação. Isso facilita também para eu calcular a minha área de estacionamento. Né? Essa é uma forma que eu faço. Então, assim, a partir desse nosso pensamento, nosso diálogo, a gente já começa a sair começa já a ter algumas estratégias de projeto. Ou seja, algumas diretrizes projetuais já está saindo em relação à nossa discussão. Então, vai ser verticalizado, vai ter subsolo, como que eu vou fazer esses acessos, né, de pedestre? Aí depois a gente vai fazer o seguinte, fez isso, peguei meus índices, já sei as minhas áreas, posso imprimir o meu projeto e começar a pensar nos meus acessos. Quais são os acessos do terreno? Entrada e saída de veículos, como que vai funcionar os fluxos, aonde que eu tenho os pontos de ônibus, que eu acho que nos dois lados tem pontos de ônibus. Aí, assim... Professor, pode falar. uma dúvida. Nas salas comerciais, o máximo ali são 4.000 metros quadrados? É isso? Não, ou é mínimo? Nas salas, 40 a 80 metros quadrados. Mas tem a quantidade de salas que tem que ter? Tem um mínimo? Não. Salas comerciais, 4.000 metros quadrados. Mínimo. Máximo, né? Máximo, né? 4.000 é máximo? Qual que é o mínimo? Máximo. O mínimo... Podemos trabalhar, na verdade, é o seguinte, que ele não extrapole muito 4.000 e também que fique entre 3.500 a 4.500. Né? Tem esse gap mais ou menos. Beleza. Tá? Então, assim, de 500 para cima e 500 para baixo. Né? Para a gente não fugir muito. Aí a circulação de pessoas, veículos, serviços e mercadorias. Isso aí você pode fazer um mapazinho de fluxo, né, em cima do seu terreno e fazer essa pré-análise, né? Então, assim, isso aí pode fazer simples mesmo, canetinha e fazendo com setas, né? Saída de lixo, entrada de caminhão, que tipo de caminhão que vai entrar, qual o tamanho de carga. Você vai ter 2 restaurantes nessa estrutura, né? Na parte de baixo desses 2 restaurantes, cada restaurante para mais ou menos 100 pessoas. Então, assim, como que vai ser a entrada de alimento? Né? Então, assim, pensar e levar isso em consideração. Levar em consideração as vias de entorno. Professor, isso, pode falar. Desculpa, já que o senhor falou no restaurante, então o senhor
acha que seria melhor, então, a gente colocar o restaurante na parte de baixo? Não No sei. lugar? O que Porque- você acha? Não sei, eu pensei em colocar em cima, professor. Colocar, talvez, umas espécies de boutique embaixo, para chamar a atenção. Às Ou- vezes, como por exemplo, caixa eletrônico numa rodoviária. Aonde que o caixa eletrônico geralmente está? Ele está na porta da rodoviária ou está mais escondidinho? Geralmente ele está um pouquinho mais escondido, não é? Sim. Então, assim, você pode querer criar a possibilidade de colocar um restaurante na parte superior, dando a possibilidade que a pessoa que vai utilizar essa estrutura do restaurante, que ele caminhe até lá e ele tenha a possibilidade de contemplar outras lojas. Assim, tem que almoçar, eu já passo lá porque lá tem uma lojinha de decoração. Aí você já para na loja. Então, isso serve como Professor, deixa eu te perguntar, essa mais ou menos galeria, assim que eu ela pensei. pode ser dividida? Por exemplo, eu quero colocar uma parte no térreo e outra parte na cobertura. Pode ou não? Tem que ser tudo junto. O que você falou? Perdão. A galeria comercial, se eu quiser repartir ela, pode? Olha, poder pode, mas como galeria comercial, eu acho que se você colocar isso no térreo e colocar outra lá em cima, será que o mesmo fluxo de pessoas, né, e de custo para eu colocar lá em cima, será que embaixo não é melhor? Entendi. Né? Porque às vezes é o seguinte, qual que é o objetivo da galeria comercial? É que, como assim, nós temos duas vias de acesso, é que a pessoa circule por ali e você já. Exatamente. Então, assim, é para o pedestre fazer a utilização disso. Entendi. Né? Então, assim, se você joga lá em cima, talvez ele perca essa facilidade. Por exemplo, tem uma. Professor, eu pensei. Pode falar. Eu pensei, tipo assim, como se fosse uma passarela, sabe? A pessoa está desfilando ali, então ela vai admirando a paisagem, suponhamos assim. Então, enquanto ela está passando no meio do meu centro comercial, ela já está observando e, querendo ou não, às vezes ela não está nem com vontade de comprar, mas só porque, gostei dessa bolsa, de ter visto, então já vai acabar entrando na loja e já vai comprar. Mais ou menos assim que eu pensei. Aí eu pensei em colocar toda a minha galeria comercial, literalmente tudo embaixo. Mas, por exemplo, você pode ter, às vezes, uma praça, né, dependendo da estrutura do teu prédio, na parte de baixo, que a pessoa almoça e sente ali até dar o horário dela trabalhar. Porque às vezes tem empresas que o cara lá, você tem 2 horas de almoço, né? Então que ele possa almoçar ali e ele ter um local de contemplação, né? Então, uma área de contemplação, uma área de descanso. Então isso acaba criando um ponto de encontro de pessoas, né? Então acho que isso pode ser um atrativo também para o teu comércio, né? Não, vamos encontrar lá na galeria. Todo mundo desce e encontra na galeria, né? Então, assim, são posicionamentos, né, que vocês vão estar colocando e vão estar justificando na concepção desse projeto. Certo? Certo. Então, pessoal, aí o que a gente fazendo isso, em relação ao nosso entorno, em relação a nossos acessos de carga, descarga, pessoas, veículos, aí nós temos que pensar na temática que a gente vai estar seguindo nesse nosso projeto. Porque cada tema acaba tendo uma necessidade, né? Então, assim, se eu vou trabalhar com prédio, salas para consultórios dentários, por exemplo, vocês sabem que salas para consultório dentário tem que ter uma argamassa especial nas paredes? Não. Não. Não sabia. Isso chama argamassa baritada, com barita. Então, o que acontece? Vamos supor, se o cara tem uma sala comercial, dividindo com uma outra, e tem um dentista lá que trabalha, e ele tira um raio-x, né, do dente da pessoa. Esse raio-x, ele vai reto, né, ele não desvia. Aí vamos supor que do outro lado da outra sala, tem uma secretária. Aí passa lá tantos anos lá,
ela trabalhando, ela tem um câncer. Né? Isso pode ser ter origem justamente pela quantidade de radiação que ela toma todos os dias. Sim. Então, quando a gente faz salas médicas, às vezes eu tenho algumas necessidades que são específicas. Né? Então, assim, por exemplo, colocar essa parede, para impedir que essa radiação passe para outro ambiente, eu tenho que colocar. Aí eu te falo, tem um custo para isso. Os prédios comerciais que são entregues hoje, será que eles pensam nisso? Não. Mas você, enquanto profissional, você tem que pensar. Né? Então, isso é coisas que a gente vai aprendendo na vida. Né? Aí o seguinte, fazendo tudo isso, aí eu vou ter que levar em consideração uma outra situação. Como que é a topografia desse terreno? Porque eu posso pensar na situação dos meus acessos e eu tenho que levar em consideração essa topografia. Porque, às vezes, eu tenho uma declividade que seja, acho que 3, 4 metros, não me recordo de quantos metros é, e, às vezes, 3,10, né? Pode ter a facilidade de eu fazer o acesso de veículo para um lado e saída pelo outro. Né? Então, isso vocês vão fazer a análise. Vão verificar em relação ao terreno que talvez tenha uma árvore lá de porte maior. Essa árvore não pode ser derrubada. Então, vocês vão ter que deixá-la, né, no terreno e o teu prédio ter que abraçá-lo ou que tome outro partido que seja esse. Professor, com relação a isso, eu tinha te falado, lembra na última aula que não tem nada lá? Não tem, Eu fui lá, professor, tá só mato, muito mato, mas realmente não tem nenhuma árvore. Não tem nenhuma árvore. O mato Ok, já tá melhor subindo ainda. até o poste. Vou fazer... Poste. É o mesmo terreno do ano passado? Eu acho que sim, é o mesmo terreno. Por que você fez ano passado? É sim, pode usar o projeto. Vou mudar o terreno. A partir de agora, desse momento, eu vou mudar o terreno. Não, porque o negócio já fiz um monte tá de tudo coisa. resolvido. Não, pera, eu confundi. É um muito parecido. Tá certo, tudo bem, então. Até parece que eu ia mudar esse negócio, né? Aí, assim, juntando todas as informações que vocês já vão ter que trabalhar, quem não está trabalhando vai ter que trabalhar agora, a gente começa a ter um entendimento do tema e do terreno. Então, o que vai fazer? Aí a gente começar a desenvolver o projeto em si. Né? Então, assim, já sei os índices, já sei a área, quanto que eu vou construir, e a gente começa a trabalhar essas volumetrias, e vocês já podem começar a pegar os projetos de referência, levando em consideração todo esse trabalho que vocês já fizeram. Né? Então, assim, agora começa a diversão para vocês. Alguma dúvida? Muitas. Muitas, né? Então, muitas. Ainda bem que o Google falou para mim aqui que não tem nenhuma dúvida. Ele falou que não tem certeza, professor. O Google falou que não tem certeza. Olha, professor, então, no caso, seria só, assim, para a próxima aula, seria os projetos de referência? exato. Nós temos que pegar toda essa análise, esse material que eu já solicitei, Sim. e a gente já vai com o projeto de referência. Okay. Pegou o projeto de referência, aí a gente já começa a dar continuidade para confecção e pensar nesse projeto. Ok. Tudo bem? Ah, sim. Eu fiz umas pesquisas, professor. Mas aí, no caso, vamos fazer o quê? Vamos montar uns slides com o projeto de referência para a gente te mandar, para te mostrar no final? Ou como? Vamos apresentar aqui também. Como, Alexandre? Apresentar aqui? Ué, dá para compartilhar a tela? Dá para compartilhar a tela, né? E dá para eu colocar vocês ainda como... para vocês fazerem a movimentação. Mas, Alexandre, menos trabalho para mim, pelo amor de Deus. Eu estou trabalhando em dobro. Tá? É questão de adaptação. Tá?
Você acha que a Eu não- gente não também? Em casa é pior do que tá no escritório, professor. tá na Muito faculdade, pior. o negócio tá pior. Parece que não rende, professor. Passa o dia inteiro fazendo um pouquinho de coisa e já acabou Eu o estudei dia. na semana passada para entregar um negócio para casa e não consigo. Vai brincando. Não, mas eu sei, gente, não é fácil, não. Porque é o seguinte, aí você vai no banheiro. Sabe como que eu faço para trabalhar? Eu vou e coloco uma roupa para eu ir trabalhar. Coloco calça jeans, camiseta, como se eu fosse trabalhar, porque senão é perigoso pagar mico, levantar para beber água e estar de samba canção. Então isso não pode acontecer. Tá? Então, assim, já que está no grupo, vou mandar uma lista de nome de alunos para ver se vocês conhecem, acrescentem mais esses alunos, e eu já vou mandando todas as atividades que foram solicitadas para que a gente possa começar a trabalhar. Tudo bem? Tudo. Melhor, Ok. a Gabriela quer, né? Quem está eu responsável pelo grupo. Você tem acesso ao sou. grupo dos líderes? Não. Manda Eu lá no grupo tenho. dos líderes. Eu tenho e mando. Então, manda lá. E daí fica mais Abre fácil, porque daí assim, o pessoal vai o grupo e eu o grupo e compartilho o link, compartilha. daí eu peço isso, eu peço para os líderes mandarem. Já tá. Eu Muito já fiz obrigado. o grupo. Quem Beleza. mais que não tá no grupo do WhatsApp? Ou todo Olha, mundo Eu já tá? mandei o meu número no chat agora. Tá, beleza. Ok, então, pessoal. Aí eu mando para vocês os materiais, perdão, para que a gente dê continuidade nesse projeto. Joia? Aí Joia. agora vocês. Beleza. Beleza? Aí vocês vão ter que sair para eu desligar a luz e desligar o ar-condicionado da sala, tá? Aí eu guardo vocês saírem. Claro. É porque é o seguinte, a aula é gravada. Então, enquanto todos não saírem da sala, não para a gravação. Aí alguém esquece, aí a aula fica lá com 5 horas de duração. Aí eu espero todo mundo sair, eu saio por último, aí eu desligo a luz. Tá bom? Professor, Já deixa eu acabou? te perguntar, como que vão ficar as frequências agora? Já sabe alguma coisa ou ainda não? Olha, partindo do pressuposto que eu não sei, Tá igual o Google agora, professor, você não sabe nada. todo mundo está presente. Tá? Entendi. Então, assim, nós estamos numa situação atípica. Né? Eu não vejo a hora de ver a cara de vocês, né? E a cara no sentido assim, de ter aula presencial, porque eu já estou quase querendo. Ainda bem que aqui em casa tem tela no meu apartamento, senão pulava daqui de cima. Desespero. Tá bom? Então não se preocupe com presença, não. O que é importante, o que eu quero que vocês façam, e façam mesmo, entre no AVA e façam as atividades. Tem uma galera que até o presente momento nem entrou, não tem nenhuma pontuação no AVA, e isso é bloqueado depois. Então, assim, isso eu vou estar cobrando isso aí, de certa forma, em massa para vocês. Tá? E as provas teóricas, Professor, professor, não vai ter mais, então. Professor, Olha, aula teórica, o que prática? Como assim? É porque a teoria do PA, porque sempre tem a prova, a primeira, no caso, era escrita, teórica, e não vai ter, então. Cara, por enquanto, estou aguardando segundas ordens, né, de como que isso vai acontecer, tá? Porque, assim, de forma alguma, nós queremos fazer alguma coisa que possa prejudicá-los, tá? Pode ficar tranquilo perante a isso. professor, no momento eu estou ainda sem acesso no portal, porque eu estou resolvendo alguns problemas lá no SA. Sim, tudo bem. Aí você assim vai estar no grupo do WhatsApp, então a gente consegue mandar os materiais, mas assim que possível, quando você regularizar, aí você vai fazer as nossas atividades, tá bom? então tá bom. Tá ok, então, pessoal. Tchau para vocês. Boa semana, juízo e não saem de casa, tá? Então, Qualquer tchau. coisa, se vocês quiserem se alegrar, pede pro Google contar uma piada, tá? O Google tem várias piadas legais, tá? É sério, pedem. Vocês vão rir pra caramba. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Tchau.